Olá, você vai ver nessa edição. Pleno homologa cautelar que suspendeu concorrência estimada em mais de 9 milhões em Canarana. Contas de governo de Ribeirão Cascalheira e Nova Monte Verde recebem parecer prévio favorável à aprovação. Cobrança de IPTU em área rural é tema de consulta. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do TCE de Mato Grosso homologou medida cautelar concedida em julgamento singular do conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que determinou à Prefeitura de Canarana a suspensão de uma concorrência pública de 2022 referente à aquisição de materiais de consumo com valor estimado em mais de 9 milhões de reais. Confira. Sob relatoria do conselheiro Guilherme Maluf, uma medida cautelar envolvendo a Prefeitura de Canarana foi homologada pelo Pleno do TCE de Mato Grosso frente aos indícios de irregularidades apontados em um processo de representação externa por uma das licitantes do edital de concorrência pública 1 de 2022, aberto para a aquisição de diversos materiais de consumo a fim de atender a Secretaria Municipal de Obras, no valor estimado de quase 9 milhões e 400 mil reais. Segundo o conselheiro relator, restou comprovado que o referido edital previu de forma expressa e específica que amostras fossem apresentadas na fase de habilitação, ato considerado ilegal. Tal condição para habilitação não encontra amparo na lei de licitações e impõe um ônus excessivo, encarecendo o custo da participação nas licitações e desestimulando a presença de potenciais licitantes, ferindo assim diretamente o princípio da competitividade essencial para a garantia da vantajosidade no certame. A apresentação de amostras, quando cabível, deve ser exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. Esse é o entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas e do Tribunal de Contas da União. Diante dessas falhas, para evitar prejuízos aos cofres públicos do município, o conselheiro determinou em julgamento singular a suspensão do certame, posicionamento seguido pelo Pleno com a homologação dessa medida cautelar até o julgamento do mérito da representação externa. Os conselheiros do TCE de Mato Grosso emitiram parecer prévio favorável à aprovação às contas de governo das prefeituras de Ribeirão Cascalheira e Nova Monte Verde. Mais detalhes na reportagem a seguir. Entre as contas apreciadas pelo Pleno em sessão ordinária, esteve a de governo da Prefeitura de Nova Monte Verde, exercício de 2020. O relator do processo, o conselheiro Valdir Júlio Teis, sustentou que os índices constitucionais relativos à saúde e educação foram aplicados legalmente, assim como em outras áreas sociais, e ainda destacou que os índices foram aplicados corretamente apenas na questão do Fundeb, que foi abaixo, mas, enfim, pelo que consta no voto integral, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas com as devidas recomendações no voto. Sob a mesma relatoria, as contas anuais de governo de 2019 e 2020 da Prefeitura de Ribeirão Cascalheira foram analisadas em plenário. Como não ficou evidenciado o prejuízo na aplicação de políticas públicas, o parecer foi favorável à aprovação, visto que na gestão de 2020 o passivo evidenciado foi superado e os índices e limites constitucionais também foram aplicados conforme a legislação vigente. Em 2020, aquele buraco, digamos, de passivo que havia, ou que ficou nas contas de 2020 e 2019, foi superado, e os seus limites constitucionais aqui na questão da manutenção do ensino que ficou abaixo, mas tem que se reconhecer todo o tratamento que já foi dado até agora para essas contas. Então, nos demais índices, a prefeita cumpriu todos eles, e, nesse caso, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável com as devidas recomendações. A possibilidade de cobrar o imposto predial territorial urbano em área rural foi o tema de uma consulta respondida pelo Pleno do TCE. Saiba agora qual foi a resposta dos conselheiros para essa questão.
Uma consulta feita pela Prefeitura de Tangará da Serra foi respondida pelo Pleno do TCE de Mato Grosso. Nela, o gestor municipal procurou orientação do órgão de controle sobre as previsões legais ligadas à incidência do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, sobre áreas rurais localizadas no perímetro da cidade. Segundo o relator, o conselheiro Valdir Teis, essa cobrança, em linhas gerais, não está prevista no Código Tributário Nacional, mas fazendo referências a outras legislações federais e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é preciso que a gestão pública observe a destinação do uso da área rural em análise. A área rural, dentro do perímetro urbano, que ela tem a finalidade explicitamente rural, também incide o ITR, não incide o IPTU. Então, o IPTU ele incide em cima do quê? Em cima da finalidade do uso da área. Da mesma forma que para o perímetro urbano, a área rural tem o ITR, se há uma área rural, ou no perímetro rural, que é feito sobre ela um condomínio, o município também pode cobrar o IPTU disso daí, porque a própria legislação diz isso daí. O esclarecimento trazido pelo TCE de Mato Grosso nessa resolução de consulta foi enaltecido pelos membros do colegiado. Eu quero exaltar o seu parecer e dizer que meu voto acompanha Vossa Excelência, tá? Que é exatamente isso, que nós devemos, sim, acompanhar o que é previsto pela legislação federal, que a legislação municipal tem todas as suas competências, mas tem que se restringir, obviamente, a utilização, o cunho que a área está tendo naquele momento. Eu quero assinar as palavras do conselheiro Guilherme Maluf. O assunto ele é absolutamente claro na legislação, sim, e também na jurisprudência. E vi em Vossa Excelência, nesse momento, aí o tributarista de sempre, né? Entendendo bem da matéria. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!